Agora a gente vai para as hipóteses de intervenção. Tá? Vamos falar primeiro da intervenção federal, né, e depois da intervenção estadual, né, as espécies de intervenção. E eu já antecipei um pouco isso para vocês no começo da aula. A intervenção ela pode ser de ofício ou por provocação. Ela sempre será decretada pelo Poder Executivo. Tá? O chefe do Executivo vai lá, edita um decreto e realiza a intervenção, o chamado decreto interventivo. Só que para editar esse decreto, ele pode fazer isso de ofício, ele mesmo decide, vai lá e faz, ou mediante provocação de algum órgão. Tá? E quando a gente está diante de uma intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, a gente tem 3 possibilidades de decretação da intervenção por provocação, tá? Que são essas aqui. Pode ser uma decretação de intervenção por provocação mediante solicitação, ou mediante requisição, tá? Ou mediante o provimento judicial de uma representação interventiva, né? A chamada ADI interventiva. Tá? Tem uma situação aqui em que a ADI interventiva ela não é chamada de ADI interventiva, né? A doutrina chama ela de ação de cumprimento de lei federal, ou ação de execução de lei federal. Por quê? Porque a representação interventiva também é exigida, no caso de intervenção federal, quando há o descumprimento de lei federal. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então tem a doutrina que faz essa diferenciação. Nesse caso específico da representação interventiva por descumprimento da lei federal, tem quem chama de ação de cumprimento ou ação de execução de lei federal. Mas é tudo a representação interventiva, tá? Tem gente que chama tudo de ADI interventiva simplesmente e toca o barco. Eu sempre chamo de ADI interventiva, tá? Mas estou falando desse detalhe só para vocês saberem. Bem, então no caso de intervenção federal em estado e no Distrito Federal, a intervenção pode ser de ofício, tá? Ou por provocação. E a provocação pode ser por solicitação, por requisição, ou mediante o provimento de uma representação interventiva. Detalhe, no caso da intervenção estadual, quando o Estado intervém nos seus municípios, ou mesmo no caso em que a União intervém em município localizado em território federal, a intervenção, segundo o texto da Constituição Federal, só se dá de ofício ou mediante provocação por provimento judicial de representação interventiva. Tá? Não tem previsão na Constituição Federal de provocação da intervenção estadual por solicitação ou por requisição. Não tem. A previsão de solicitação e requisição só existe na Constituição Federal para intervenção federal. Tá? Então é isso. Quais são as hipóteses de decretação da intervenção federal em Estado e no Distrito Federal por solicitação? É o seguinte. São essas que estão no artigo 36, logo no inciso 1, tá, da Constituição, que fala o seguinte: a decretação da intervenção dependerá, inciso 1, no caso do artigo 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido. Que hipótese é essa do artigo 34, inciso 4? A gente viu já. Lá no artigo 34, no inciso 4, que é uma das hipóteses em que se aplica o pressuposto de defesa da ordem constitucional, tem a previsão de decretação da intervenção federal por obstrução do desempenho dos poderes da República. Tá? Tem essa previsão. E quando esses poderes obstruídos, né, impedidos do desempenho normal de suas funções, forem o legislativo ou o executivo, a intervenção federal dependerá de solicitação do legislativo ou do executivo que está sofrendo a coação. Tá? Então será um caso de solicitação. Tá? E quais são as hipóteses de decretação da intervenção federal por requisição? Está bem aqui, são duas. Tá? O inciso 1, no próprio inciso 1, tem a previsão já, que é naquela situação em que há obstrução do exercício dos poderes da República, quando esse poder for o judiciário, e não o legislativo nem o executivo, quando for o judiciário, a provocação da intervenção não será mais por solicitação, será por requisição do Supremo Tribunal Federal. Tá? Olha só, artigo 36, a decretação da intervenção dependerá, inciso 1, de requisição do Supremo Tribunal Federal se a coação for exercida contra o Poder Judiciário.
E aí se pergunta, tá, beleza, em um caso é solicitação, né, quando é executivo e legislativo é solicitação, quando é o judiciário é requisição. Tem alguma diferença? Tem, tá? Porque quando é uma solicitação, o chefe do executivo ele tem discricionariedade para decidir se irá realizar a intervenção ou não. Quando é uma requisição, essa liberdade não existe mais. Ele é obrigado a decretar a intervenção. Ele vai ter liberdade para definir o conteúdo do decreto interventivo, né? Quais serão as medidas adotadas, quais serão as autoridades substituídas pelo interventor, se houver um interventor, qual vai ser a duração da intervenção. Esse conteúdo é o chefe do executivo que define. Mas havendo uma requisição, ele é obrigado a decretar a intervenção. Então perceba, se o Poder Judiciário sofre uma coação e o STF vai lá e requisita a intervenção, acabou, vai ter intervenção, tá bom? Próxima hipótese de intervenção federal por requisição. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, aí haverá uma requisição do Supremo Tribunal Federal, do STJ ou do TSE. Então vocês percebem o seguinte, quando tem alguma ofensa ao judiciário, a provocação da intervenção federal é por requisição. E aí não tem liberdade do executivo decidir se vai intervir ou não, ele é obrigado a intervir, tá? Em um caso, quando há uma coação do Poder Judiciário, e aí a requisição será do STF sempre, e no outro caso, quando houver um descumprimento de ordem ou decisão judicial. E aí a requisição da intervenção pode ser do STF, do STJ ou do TSE. Quando é que vai ser de um ou de outro? Depende da matéria. Se for matéria infraconstitucional eleitoral, vai ser o TSE que vai requisitar. Se for uma matéria infraconstitucional federal, né, a legislação federal, será o STJ que vai requisitar. Quando for uma matéria constitucional, é o STF que vai requisitar. Tá? E aí surge a pergunta, tá, e se for uma matéria infraconstitucional trabalhista? Se for uma matéria infraconstitucional militar, né, que não está nem na atribuição do TSE nem do STJ, quem é que vai requisitar? É o TST? É o STM? Não é. Por quê? Porque eles não receberam competência para isso aqui da Constituição. Aí o STF decidiu que quem requisita, no caso de matéria militar e trabalhista, é o STF. Não é o STJ, nem o TSE. E também não é TST nem STM, porque eles não têm competência para isso na Constituição. Tá? Olha só, esses julgados aqui. Ó. Primeiro, define-se a competência pela matéria, cumprindo ao STF o julgamento quando o ato inobservado se lastreia na Constituição Federal, né? O julgamento de requisitar. Cumprindo ao STJ quando é envolvida a matéria legal e ao TSE em se tratando de matéria de índole eleitoral. Tá? E aqui outro julgado. Cabe exclusivamente ao STF a requisição de intervenção para assegurar a execução de decisões da Justiça do Trabalho ou da Justiça Militar, ainda quando fundada em direito infraconstitucional. Tá? Então, quando são decisões e ordens da Justiça do Trabalho e da Justiça Militar, é o STF que vai requisitar. Beleza? Bem, agora a gente chega nas hipóteses da intervenção federal que exige a chamada ADI interventiva, a representação interventiva. E uma dessas hipóteses é justamente a ação de cumprimento de lei federal, que é a última hipótese aqui da nossa lista. Tá? Nesse caso aqui eu vou jogar na tela porque fica mais fácil de vocês visualizarem. Tá bom? Olha só. As hipóteses de intervenção federal que exigem a ADI interventiva são essas daí. Bom, vamos lá. Primeiro, esses é o seguinte, a gente tem aqui 6 itens. Os 5 primeiros itens são todos os princípios constitucionais sensíveis lá do artigo 34, inciso 7, tá? Então, quando é que a intervenção federal nos estados e no DF vai exigir a ADI interventiva? Primeiro, para assegurar a forma republicana, sistema representativo e o regime democrático. Isso é um princípio constitucional sensível, está no artigo 34, inciso 7. Segundo, para assegurar os direitos da pessoa humana, também é um princípio constitucional sensível,
Tá? Terceiro, para assegurar a autonomia municipal, princípio constitucional sensível. Tá? Tá lá no artigo 34, inciso 7. Essas hipóteses aqui, tá, de princípio constitucional sensível, que permite a intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, são cobradas pra caramba em prova. Tá? 4. Para assegurar a prestação de contas da administração pública direta e indireta. Também é um princípio sensível. 5. Aplicar o mínimo exigido da receita de impostos no ensino e na saúde. Também é princípio sensível. Tá? Então perceba, a violação do dever de aplicar os recursos mínimos na saúde e no ensino autoriza tanto a intervenção federal, que é esse caso, quanto a intervenção estadual. A gente vai ver isso ainda. Tá? E 6, para prover a execução de lei federal. Isso aqui não é um princípio constitucional sensível, tá? Essa hipótese interventiva está no artigo 34, inciso 6. Tá? Essa aqui é a chamada ação de cumprimento ou de execução de lei federal. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar nessa ação, né? Talvez nem soubessem o que é. Talvez nem soubessem. Nossa, ação de cumprimento de lei federal, vocês já viram esse nome em algum lugar? O que é isso? É isso. É a representação interventiva, né, da intervenção federal nos estados e Distrito Federal, quando há um descumprimento, uma negativa de cumprimento à lei federal. Tá bom? E esse procedimento da representação interventiva, tanto no caso da ADI interventiva propriamente dita, quanto no caso da ação de cumprimento de lei federal, é tudo disciplinado pela mesma lei, tá? A lei da ADI interventiva. Eu não lembro o número agora, tá bom? É uma lei pequenininha, bem objetiva. Se tiverem com tempo, deem uma lida lá. Ela não costuma ser cobrada em prova, tá? Mas para quem tem curiosidade, vale a pena dar uma olhadinha lá, tá? Bem, seguindo aqui, a gente chega nesse detalhe super importante, que é o seguinte, não esqueçam, tá? A intervenção federal é uma limitação circunstancial ao poder de emendar a Constituição, ao poder constituinte derivado de reforma da Constituição. Está lá no artigo 60, parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Eu até brinco que às vezes a gente até torce para ter uma intervenção federal só para o Congresso não aprovar uma emenda, né? Porque toda hora ele está aprovando alguma emenda e toda hora a gente tem que fazer alteração em livro, material, não sei o quê, ver que emenda foi essa. Pelo menos quando tem intervenção federal, a gente não tem essa preocupação, porque o Congresso não pode aprovar uma emenda. Então, intervenção federal é uma limitação circunstancial, tá? Não é temporal, nem material. É uma limitação circunstancial, porque é uma circunstância que impede a aprovação de emenda à Constituição. Beleza?